Bom dia, meus queridos amigos. Vamos continuar aqui com a nossa resolução. Nós iremos resolver a letra B, calculando a derivada mista. E então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui letra B. Nós iremos calcular essa função. Então, vamos calcular primeiro em relação a x. Então, del z, del x será igual a del x de e elevado... Aqui tá errado, tá? Aqui, isso daqui não é e de x ao quadrado menos y ao quadrado. Toda essa parte aqui, ela é a potência, tá bom? Está elevado. Então, será x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, como é que a gente faz essa derivada? Eu chamarei de u, o x ao quadrado menos y ao quadrado. O meu u é essa função aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter del x de e na u, vezes a nossa derivada em relação a x do nosso u. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos ter que a derivada dessa exponencial aqui é o próprio e na u, vezes... Vamos lá, vamos pegar aqui a derivada em relação a x, de x ao quadrado, menos o y ao quadrado. O que vai nos dar uma resposta de 2x e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa é a nossa derivada parcial de primeira ordem em relação a x. Agora nós iremos calcular a segunda derivada. Então a segunda derivada vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter del ao quadrado de z dividido por del x ao quadrado. Então del ao quadrado de del x ao quadrado igual de 2x e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Percebam, eu tenho uma variável aqui e uma variável aqui. Então eu vou aplicar a regra do produto, tá bom? Vocês que não lembram a regra do produto, ela é dada da seguinte maneira. Será f a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, nós vamos ter a derivada... Quem é o meu primeiro termo? Esse é o meu f e esse é o meu g. Que eu coloquei x. G. Então, nós vamos ter del x de 2x vezes e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x vezes del x de e elevado a x ao quadrado menos o y ao quadrado. Então, a derivada de 2x, a derivada parcial de 2x em relação a x, é o próprio 2. Então, vou subir mais um pouquinho. Então, nós iremos por 2e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x vezes. Essa derivada aqui, a gente acabou de fazer. E dá esse resultado aqui. Então, abro parênteses, 2x vezes e elevado a x ao quadrado menos o y ao quadrado. Então, eu teria a resposta de 2e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x ao quadrado e elevado a x ao quadrado menos meu y ao quadrado. Eu poderia terminar aí, mas eu tenho essa exponencial aqui e essa daqui. Exponencial não, esse Euler, né? O número de Euler. Então eu vou pôr em evidência. Então eu vou ter
e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado vezes 2 mais 4x ao quadrado. Essa é a nossa segunda derivada. Essa é a derivada de segunda ordem em relação a x. Agora vamos calcular a segunda derivada, ou a primeira derivada em relação ao eixo, que eixo? Em relação a x. Vou pegar a cor vermelha aqui. Então eu vou ter del z, del y, igual a del y de e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então eu terei del y de e na u vezes del y de x ao quadrado menos o meu y ao quadrado. Isso vai me dar uma resposta de menos 2y e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu já estou indo direto, porque eu já parto do pressuposto que você já viu isso em cálculo 1 e também em cálculo 2, tá bom? Mas em cálculo 1 eu faria bem devagarzinho. Essa é a nossa derivada de primeira ordem. Derivada de primeira ordem em relação a y. Agora vamos para a segunda. Em relação à segunda ordem, então eu vou ter del ao quadrado de z, del y ao quadrado. Então terei del ao quadrado de del y ao quadrado de menos 2y e elevado a x ao quadrado menos o meu y ao quadrado. O mesmo esquema, regra do produto. Então eu vou ter a derivada da primeira de menos 2y vezes a segunda, x ao quadrado menos y ao quadrado, mais menos 2y a primeira, vezes a derivada da segunda, de e na x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é a mesma coisa que em relação a x. Então, vou ter menos 2e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, menos 2y vezes a resposta dessa daqui é essa daqui. Então, menos 2y e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou ter 2 menos, não é y, é só o 2. Menos 2e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, menos não, presta atenção, hein? Menos com menos dá mais. Olha a cagada que eu ia fazer. Mais 4y ao quadrado de e elevado a x ao quadrado menos o meu y ao quadrado. Então, o mesmo esquema, ponho todo esse termo aqui em evidência. Então, nós teremos a e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado vezes 4y ao quadrado menos 2. Essa é a nossa derivada de segunda ordem. Segunda ordem de y. Agora nós iremos calcular a derivada mista. Vamos lá. Vamos calcular então. Eu acho que o azul já foi, né? Vamos colocar o roxinho aqui. O roxinho é bonitinho. Vamos lá, derivada mista.
Como que a gente vai fazer essa questão? A derivada mista, ela tem o seguinte, a seguinte figura: del z, del x, de del z, del y. Del z, del y. Então, vamos lá. Nós iremos calcular del x em relação à resposta que nós achamos na primeira derivada em relação a y. Deixa eu subir aqui um pouco. Aqui, ó. Nós iremos derivar essa função em relação a x. Tudo bem? Então vamos colocar aqui. Nós teremos menos 2y e elevado a x ao quadrado menos o meu y ao quadrado. Como em relação a x, porque eu quero facilitar a minha vida, então esse menos 2y, ele é constante, então ele passa para fora. Então eu vou calcular apenas o e na x ao quadrado menos y ao quadrado, só que isso eu já calculei. Então eu não preciso calcular de novo. Qual foi a resposta que eu achei? Foi de... Opa! Em relação a x, eu achei essa resposta. Então eu pego esse termo aqui e multiplico com o menos 2y. Vamos lá, vamos fazer com calma. Deixa eu apagar esses riscos aqui que eu deixei para trás. Vamos lá. Eu vou ter menos 2y vezes o que eu achei em x, que será 2x e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Fazendo a nossa multiplicação, nós chegamos ao resultado de menos 4xy e elevado a x ao quadrado menos o meu y ao quadrado. Essa é a minha derivada mista. Derivada mista. Essa foi a letra B, respondida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar resolvendo a letra C. E lembrando, del z, del x por del z, del y é o mesmo que del z, del y, del z, del x. Como eu disse, não importa a ordem. Se você quiser derivar a derivada da primeira ordem em relação a x por y, vai dar o mesmo resultado que eu derivar a... Enfim, vocês entenderam, né? Até eu me confundi. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!